no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 9 e o 10, que é o tema que as irmãs escolheram. Graças a Deus que já pudemos sentir bem de perto a presença do Senhor, né, irmãs? Eu creio que todos já estão com o coração alegre, porque os louvores nos elevaram, né, diante do Senhor. E agora o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, porque o Senhor não despede ninguém vazio, né? Aleluia. É interessante que eu ouvi uma certa feita alguém dizendo que, por exemplo, em festa, nós ouvimos tantos louvores, né? E às vezes na hora da palavra alguns vão saindo. Mas olha só, o louvor você pode ouvir daqui a pouco, né? Agora com essa facilidade da internet, né? Você coloca uma palavrinha lá, você acha o hino. Agora a palavra talvez você não vai ouvir nunca mais a mesma. Aleluia, aleluia. Então nesta noite abra o seu coração. Os louvores já falaram ao seu coração, mas agora Deus tem uma palavra também para o seu coração. Aleluia. Nos diz assim a palavra: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos à minha voz. Dentro de 1 ano e alguns dias vireis a tremer. Ó mulheres que estáis tão seguras, a vindima se acabará e a colheita não virá. Interessante que 2 vezes ele cita aqui, ouvi a minha voz e inclinai os ouvidos às minhas palavras. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. E eu creio que é isso que o Senhor quer de nós nesta noite, que ouçamos a sua voz, que demos ouvido à sua palavra. Interessante que nós encontramos na Bíblia várias situações, várias passagens sendo usado esse verbo levantar, né? Nós temos aquela passagem conhecida de Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro para ouvir minha palavra, né? O Senhor falou também para Ezequiel várias vezes, e para tantos outros, falou para Josué, para tantos outros, nós vemos esta palavra. E aqui, o profeta Isaías está sendo usado para falar como as mulheres que estavam assim, achando que estava tudo bem, tudo tranquilo, não precisava se preocupar, né? E eu creio que o Senhor já havia avisado outras vezes, e agora ele fala de novo: olha, vocês pensam que está tudo bem, mas não está tudo bem não, né? Então, vocês dai ouvido à minha voz, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Louvado seja Deus. Veja bem, irmãos, em todo tempo, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nunca envelhece, nunca envelhece. Muito pelo contrário, ela cada dia se renova. E quando nós vamos passando os tempos, né? Cada época, digamos que tem um tipo de situação para ser vencida. Digamos que cada época é algo diferente que nós temos que lutar. Porque o nosso adversário, ele também usa as inovações, ele não fica numa coisa só, não. Ele tem as suas estratégias, ele tem os seus meios. Então, em cada época, há um tipo de batalha, vamos dizer assim. Sempre temos batalha, mas digamos que cada época é uma batalha diferente. Por exemplo, no tempo da igreja primitiva, eles tinham as perseguições, tinha, né, muita coisa. Mas hoje a nossa luta, eu creio, claro que é uma luta diferente, mas não deixa de ser uma luta travada. Então, mas a palavra de Deus que se renova, o Espírito que está sempre também renovando as nossas forças, o nosso entendimento, por que não? Ele também traz para nós uma palavra de acordo com a nossa necessidade, não importando a época, porque Ele conhece, Ele sabe. E nesta noite, a palavra está dizendo: levantai-vos, mulheres. Talvez você pode pensar assim, mas em
que, aonde, como eu terei que me levantar. Veja bem, se fôssemos olhar pela dificuldade de se chegar até aqui nesta noite, meu Deus, estamos todas de pé, amém? Oh, meu Deus, que frio, com chuva, não é assim? Mas chegamos, ai, que maravilha, vencemos, chegamos até aqui. Então, a palavra não vai dizer para você se levantar e caminhar, porque você caminhou até aqui, você chegou até aqui. Mas tem uma coisa, porque todos nós nunca estamos tão bem ou tão santos que não precisamos de mais nada, não. Sempre estamos precisando de alguma coisa, sempre dependemos de algo de Deus. Então eu creio que nesta noite o termo levantar vai servir para todos, porque precisamos sim, carecemos sim, é algo que faz parte do nosso viver. Então você não precisa pensar, ei, não tem nada para mim nessa noite porque eu já estou de pé. Não, você precisa sim, e Deus sabe em qual área, em qual situação você precisa se levantar diante dele. Aleluia. Mas como é um trabalho de mulheres, veja bem, eu encontro na Bíblia várias mulheres que tiveram posições admiráveis. E eu posso ver, eu posso sentir elas se levantando em uma posição para fazer algo. Primeiro que louvasse o nome do Senhor e também que resolvesse uma causa sua. Se você ler lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 9, você vai encontrar ali falando de Raabe. E eu quero dizer que Raabe, ela era uma prostituta. A Raabe, ela morava ali em Jericó, em cima do muro. E a palavra de Deus diz que Deus falou para Josué que era para ele tomar a Jericó. Ele havia dado a Jericó em suas mãos. Mas Josué, ele precisava de preparo. Primeiro mandou uns espias. E quando aqueles espias chegam ali, aonde que ele chega? Chega na casa de Raabe. E quando ele chega na casa de Raabe, interessante, irmãos, que Raabe fala assim, nós já temos visto, o nosso coração está desmaiado, nós temos visto o que Deus tem feito, como vocês atravessaram o Mar Vermelho, nós temos visto que o Deus de vocês é um Deus poderoso, mas olha só, aleluia, essa prostituta, diante de tudo que ela ouviu falar de Deus, ela tinha fé, ela teve fé, sabe por quê? Porque ela disse, olha, eu sei que vocês vão tomar esta cidade, mas por favor, por misericórdia, salva minha família, salva os meus irmãos, salva minha parentela, louvado seja Deus. E os espias fizeram a ela uma promessa, oh mulheres, vocês não precisam levantar para caminhar, porque eu já disse, vocês chegaram até aqui, vocês romperam dificuldade, mas o Espírito de Deus está querendo que nós nos levantemos na fé. Precisamos ter fé, precisamos ter fé, precisamos ter uma fé fortalecida no Senhor. Eu disse aqui que as épocas são diferentes, as batalhas são diferentes, as estratégias também devem ser diferentes, porque o adversário, ele não dorme. Olha agora como estão as famílias, olha só a quantidade de divórcio, olha só a quantidade de separação. Ei, não é lá no mundo não, dentro dos evangélicos também há muita separação. Os filhos já perderam todo o respeito, todo o temor com seus pais. Então, queridas, o que fazer nessa época tão difícil? Como usar uma estratégia para que essa questão, que essa batalha seja ganha? É a fé, é a fé, é a fé. A fé, é a fé. É com a fé que nós vamos vencer. Então, nesta noite, se posicione.
posicione na presença do Senhor. Qual é a tua luta? Qual é a tua luta? Aleluia! Mas faça como Noé. Ai, gente, eu admiro tanto Noé. Noé, ele viveu em um tempo onde o povo estava corrompido, mais do que na nossa época. Mais, muito mais. Estava corrompido. E Deus disse que ia acabar com aquela geração. Mas ele disse: Noé, você vai preparar a arca. E depois, Noé, vai entrar você e a sua família na arca. Aleluia, aleluia. Os filhos de Noé já eram casados. Eles tinham suas esposas. Ei, agora, se fosse agora na nossa época, um filho que... Porque nós estamos vendo, irmãos, a dificuldade para se manter uma criança, um adolescente, um jovem na presença de Deus. Mas olha só, o mundo estava corrompido. Mas eu acho lindo que Noé, ele não perdeu tempo. Ele pregou para a sua geração, mas ele pregou também para a sua família. E na hora de entrar na arca, não teve questionamento, não teve dúvida, não teve briga. Ei, você tem que entrar, porque eu estou mandando não. Porque se fosse assim, a Bíblia diria: eles entraram porque conheciam o Deus de seu pai. A tua família conhece o seu Deus? Conhece? Ah, tem algum que está extraviado. Então use a fé. Use a fé. Ah, não aceita perdê-los para o mundo. Não se conforme em vê-los caminhando para o abismo. Faça como Raabe. Eu quero a proteção da minha família. E isso você vai falar com Deus: Senhor, eu quero que a minha família seja salva. E às vezes as palavras não vai fazer muito efeito. Às vezes o seu sermão não vai fazer muito efeito. Mas a sua oração, junto com a sua fé, vai fazer a diferença. Então, mulheres, levantai com fé nesta noite. E peça a Deus para renovar a sua fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. A palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então levanta com fé nessa noite. Cadê aqueles que estão se levantando com fé? Aleluia! Aleluia! Através da sua fé, Deus vai salvar a sua família. Através da sua fé, Deus vai restaurar aquele filho que ninguém dá nada por ele. Através da sua fé, Deus vai converter o seu esposo. Através da sua fé, a sua família vai vir para Jesus. Aleluia. Aleluia. Precisamos nos levantar também, queridos, com sabedoria. Meu Deus, a falta de sabedoria, ela estraga tudo. A falta de sabedoria bota tudo a perder. Interessante que Salomão, que teve tantas mulheres, mas ele soube escrever para as mulheres. Aleluia! Ele diz assim: olha, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. Ele diz isso. E eu vejo, irmãos, uma mulher sábia na Bíblia. Meu Deus, como ela agiu sabiamente. Sabe quem é? Esther. Esther. Olha, quando nós começamos a ler ali o capítulo de Esther, o livro de Esther, nós vemos que a vida de Esther, a escolha dela para ser rainha, foi puramente milagre de Deus para o seu povo.
E agora, chega o momento de Esté agir. O seu primo Mardoqueu manda-lhe um recado. E nesse recado, ele diz o seguinte: aleluia, louvado seja Deus. Ele diz assim, pois, capítulo 4, versículos 14. Pois se de tudo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao rei. Então mandou Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Mas não era fácil assim não, olha só. Ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Olha só a situação. Esté estava diante de um grande problema. Receber a notícia de que o seu povo já estava com dia e hora marcada para serem exterminados. E ela recebe uma notícia: olha, Esté, assim que está. E Esté, ela diz: mas como? Eu não fui chamada para me apresentar ao rei. E a pena para quem fizer tal coisa sem ser chamado é morte. Como eu vou fazer? Mas ele disse: olha, quem sabe não é para tal tempo que Deus permitiu que você chegasse até aí. Aleluia. E Esté usou a sabedoria. Então, Mardoqueu, faça o seguinte: peça ao povo para jejuar. Aleluia. Peça o povo para jejuar. Peça o povo para jejuar por mim. Olha, e não vai ser só meia horinha, não. Só de 7 às 10, não. É 3 dias e 3 noites. Aleluia. Jejue por mim. E depois eu vou ter com o rei. Se perecer, pereci. Irmãos, mas o que é que Deus não faz, irmão, com jejum? Colocando a oração. E colocando aqui, porque aqui ela estava usando a sabedoria. A sabedoria vinda de Deus. Interessante que o apóstolo, acho que é o Tiago, fala assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá tudo. Ó, Ele dá. E Esté que estava usando esta sabedoria. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Esté, ela teve sabedoria para mandar o recado para Mardoqueu. Ela teve sabedoria para falar com Deus, para falar com o rei. E agora, quando completa aqueles 3 dias, ela se prepara para ir falar com o rei. Irmãos, tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção. Sabe o que é? Está no versículo 5, no capítulo 5. É que Esté, para ir falar com o rei, ela, no terceiro dia, vestiu-se Esté com trajes reais. Olha só, irmãos, ela não foi de qualquer maneira, não. Olha só a sabedoria. Eu não sei se a roupa, se esse traje real que ela usou para ir falar com o rei, eu não sei se é o mesmo que ela usava naquele dia, quando o rei se agradou dela. Não sei se é a mesma veste. Mas eu só sei, aí eu fico olhando, gente, uma rainha não fica mal vestida, não fica. Mesmo que ela não fique ali, como ela não ficava junto com o rei direto, mas ela não ia ficar mal vestida. Mas ela disse: eu vou falar com o rei. É algo especial. Eu vou colocar uma veste real, uma veste nova, uma veste bonita. Eu vou colocar uma veste. E foi falar com o rei. Aleluia. Ela usou sabedoria. Usou a sabedoria. E quando ela vai chegando, meu Deus, o coração do rei logo bate forte. E ele diz, quando ele a vê entrando, logo chama atenção. E ele diz: Esté, qual é a tua petição? Fala, Esté, o que você quer. Aleluia. Porque ela usou de sabedoria, irmãos. Ela usou de sabedoria para falar com o rei, o seu marido. Mas ela usou de sabedoria. E hoje, também precisamos dessa sabedoria, irmãos.
Precisamos dessa sabedoria. Nós vemos muitos lares destruídos, porque falta sabedoria. Meu Deus, não tem, seria uma palavra, mas eu não vou falar ela aqui não. Não teve princípio. Aí, eu acho que foi ontem, eu estava ouvindo alguém pregando. Não foi ontem não. Estava vendo alguma coisa na pregação. E o pregador dizia que, olha só, hoje nós estamos vivendo assim, a família, os filhos, não tem mais aquele respeito pelos pais, como nós tivemos, como nós, a nossa idade, tivemos, né? Eu aprendi a pedir bênção. O meu pai, toda noite, toda vez que eu ia dormir, levantava. Eu passei isso para os meus filhos, passei isso para os meus netos. Como é que fala com vovó? Já, se não lembrar, já falo logo. Mas hoje, isso já não é muito cultivado. É você para lá, é tchau para lá. Eu acho tão lindo. Meu filho tem 32 anos. Mas quando sai de manhã, você sabe que eu estou cuidando. Benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. Então, hoje, isso não é visto mais. Hoje, filho não tem respeito pelos pais. Não obedece. Aí, o que o pregador está falando. Então, este filho, depois ele vai ser o deputado. Depois ele vai ser o vereador. Depois, sabe? E isso, irmãos, essa falta de respeito vai seguindo. Antigamente, vocês vão de convir comigo, as pessoas tinham respeito por polícia, não é assim? Tinham respeito por polícia. Não importa o que sai de errado, não importa, mas tinha aquele respeito pelas autoridades. Agora, hoje não, eles pegam o presidente, se puder, pega para eu ler, ele bota assim. E isso, irmãos, eu creio que é a maneira como a pessoa é ensinada. Porque não tem respeito e vai. Os meus pais, olha minha filha, você tem que pedir bênçãos aos mais velhos, falar senhor com os mais velhos, não é assim? Eu aprendi assim. Mas hoje, isso não é... O filho não tem nenhum respeito. E vai chegando, irmão, tudo é uma cadeia, uma sequência. Aí é um filho desobediente, um adolescente mal criado, um jovem sem princípio, um pai de família também sem princípio, porque ele não aprendeu, como ele vai ensinar o quê? E daí vai seguindo. E daí vai seguindo. Então, irmãos, há uma necessidade de nos levantarmos com sabedoria. E trazendo para junto de nós esse povo. É os seus netos, é os seus sobrinhos, é os seus filhos. Precisamos passar para eles esses princípios. Para quando ele chegar numa posição, dizer, aquele lá é o meu filho, olha lá, ó. Aquele lá é o meu filho. Igual aquele... E não vou falar porque não lembrei o nome. Um moço aí, quando ele começou com aquela coisa lá de descobrir aquelas coisas lá, não era? Um moço de princípio, a sua mãe era do ciclo da oração. Então não faz a diferença. Faz a diferença. Então a palavra de Deus está chegando para nós hoje, para nós usarmos a sabedoria, para trazer a nossa família para os pés do Senhor, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, e eu creio que tem jovens me ouvindo aqui nesta noite. Ei, você precisa respeitar o seu pai, você precisa respeitar a sua mãe, aleluia! Porque depois, aí vem para a igreja, irmão. Aí depois vem aquela pessoa insubordinada. Não quer obedecer seu líder, não quer obedecer o pastor, não teve princípio. Mas quando a sabedoria entra, aleluia, louvado seja Deus, tudo vai certinho, porque a sabedoria está na frente. Você vai ensinar o seu filho com sabedoria, vai conversar com ele, e Deus vai estar presente, abençoando, aleluia. Então, irmãos, Esther, ela exerceu um papel muito lindo, porque usou a sabedoria. E eu creio que hoje, que agora, é o momento deste exército de mulheres tão bonito que aqui está. É necessário que nos levantemos com esta sabedoria, levantemos com essa ousadia para vencermos, aleluia,
Porque quando as palavras não resolvem, nós vamos fazer como Esther, junta lá o povo, vamos orar, vamos jejuar, e Deus há de resolver. Então, é necessário se levantar assim, irmãos. Mas não precisa ser com coisas supérfluas, não, com coisas simples, mas que tem um peso muito especial, porque você vai buscar de Deus. Levantemos com sabedoria, levantemos com sabedoria, e assim estaremos fazendo a diferença. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma outra mulher na Bíblia, a gente quase não fala muito dela, assim, com virtude, porque ela teve um ato, ela fez algo que ficou assim marcado também, ficou uma marca. E não foi muito louvável, vamos dizer, porque ela, digamos que ela estava puxando para o lado. Mas essa mulher, ela deixa para nós, eu descobri que ela deixa para nós um exemplo muito lindo de obediência. Sabe quem é? Sara. Sara, obediente? Sim, Sara, obediente. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, nós vemos Deus chamando Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Meu Deus. Se fosse você, mulher, seu marido recebesse essa proposta do pastor, ó, você vai, mas eu não sei para onde, você vai caminhando. Hã? O que é que nós diríamos? O que é que nós diríamos? Hã? Ah, meu bem, sinto muito. Não vou, não. Mas, meu bem, é uma chamada de Deus. Meu bem, olha, é com você, não é comigo, não. Ir para onde eu não sei. Deixar minha casa, deixar meus móveis, deixar meu pai, deixar eu ir. Ah, não, não vou. Mas Sara não fez isso, não, irmãos. Ela não fez isso. Agora, vocês imaginem a proposta. Não tinha lá tanto salário, a casa de praia, a casa... Não tinha nada disso. Você sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Sara demonstrou obediência. Porque se tivesse, irmãos, algum questionamento, a Bíblia diria. Porque lá na frente nós vamos ver ela rindo quando o anjo falou que ela ia ser mãe. Ela riu, está escrito aqui. Não é assim? Mas aqui não. Ela simplesmente, é isso, Abraão, vamos embora. E foi caminhando. E foi caminhando. Obediência. Será que nós não precisamos nos levantar nisso, irmãos? Irmãs? Será que não precisamos nos levantar nisso? Mas também, é interessante que eu comecei falando só de irmãs e irmãs, mas a palavra é para todos, né, irmãos? É para todos. Porque não é porque tem marido que ele não reconhece o ministério da sua esposa. Ele não reconhece, ele não apoia, sabe? Mas aqui nós vemos que Abraão, na verdade, recebeu a chamada. Mas a sua companheira, não é a parte dele, nem a metade dele, não é assim? Mas ela foi obediente e caminhou e foi junto. Então, irmãs, será que nós não precisamos levantar nessa questão? Nos levantar em obediência, hein? Será que nós não precisamos? Será porque há momentos que precisa dizer não, que o esposo diz não. Aí como é que você faz? Você começa a quebrar os pratos? Ou você abaixa a cabeça e pelo menos dá um momento, espera um momento para depois falar? Como é que age? Engraçado que no sábado eu fui pega de surpresa para levar uma palavra na consagração. E eu tinha que subir um morrinho ali no Jardim de Alá. E eu não sabia o que ia pregar. E pedi à noite, nada, e de manhã. Aí quando eu estou subindo o morro, o Senhor me deu a palavra. Aí quando eu cheguei lá, comecei a falar. E a palavra que Ele me deu foi: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí comecei a falar, e falei de um monte de gente, falei de Pedro. Mas depois o Senhor me incomodava para me falar. Porque eu estava falando da questão da pessoa ansiosa, o que acontece? O Senhor me incomodou para falar exatamente da pessoa que fala muito.
da pessoa que fala muito. Tem mulher que fala muito, irmão. Assim como tem homem, oh, glória. Assim como tem homem que fala também que haja ouvido, Jesus. Né? Tem homem que fala muito. Tem mulher que fala muito. Sabe? Tem mulher que o homem fala, ela quer falar mais alto, ela grita mais alto. Mas será, irmãos, que é esse o caminho? É assim que precisamos nos levantar? Não, irmão. Nos levantar em obediência. Interessante que Sara chamava Abraão de Senhor. Olha só, chamava Abraão de Senhor. E hoje, misericórdia, se for, né, se colocasse uma regra para se usar dessa maneira, ninguém ia querer saber de usar, não é assim? Mas então, irmãs, a questão do falar muito não traz benefício nenhum, não traz nada de agradável. Você imagina o seu companheiro chegar cansado do trabalho e você começar a fazer reclamação porque o arroz acabou e você não deixou o dinheiro para comprar e vai falando, e vai falando, e vai falando. Aí eu dei um exemplo porque ele é muito válido aqui também, porque estamos falando de obediência e estamos falando de falar muito, que entra junto. Porque essa experiência eu vivi, mas foi com meu filho. A menina era muito implicante. E um dia ele falou assim, por isso que eu não fico em casa, porque a Evelyn não deixa. Eu disse, Jesus, então é isso. E vocês sabiam que tem muitos maridos que ficam lá, sentado na mesa do bar, até não sei que hora, porque é muita falação quando ele chega em casa? Tem muitos maridos que fazem isso. Vou chegar mais tarde, porque quando eu chegar ela já está dormindo, eu não vou ouvir falatório no meu ouvido. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está aqui, irmãos, para nos dar sabedoria, nos ensinar a ser obediente, para agradarmos o nosso Deus, fazer o que Ele quer, irmãos, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, Sara, ela juntou ali os seus paninhos. Vamos, Abraão, é isso que Deus quer, vamos. Aleluia, e nós vemos lá na frente as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre Sara. Sabe por quê? Porque ela obedeceu a voz de Deus juntamente com seu esposo. Ai, meu Deus, quem sabe a tua bênção ainda não chegou, porque você ainda não trilhou por este caminho da obediência. Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus manda você parar, você caminha, mas nesta noite, entra pelo caminho da obediência. Seja obediente aos seus líderes, seja obediente ao seu pai, seja obediente à sua mãe, seja obediente ao seu esposo, seja obediente a Deus. Ela obedeceu. E depois nós vemos a bênção chegando na vida de Sara. Aleluia. A promessa de Deus se cumprindo na vida de Sara. Porque ela entrou por este caminho. Ei, hoje é noite de se levantar. Tome uma nova posição diante de Deus. É obediência que precisa ser observada. Entra por este caminho e Deus vai te abençoar lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. A última pessoa, tem só mais duas rapidinho eu quero falar. Eu vejo agora livro de Ruth. Eu vejo em Ruth um exemplo também muito lindo na vida de Ruth. Ruth, ela se casou com o filho de Noemi. E daqui a um tempo morre o seu filho, o seu sogro e o seu cunhado. E ficaram agora as 3 viúvas. A palavra de Deus diz que Noemi, ela chama as suas noras e fala para elas, olha, vocês devem voltar para o seu povo, porque eu vou voltar para a minha terra. Vocês voltam para o seu povo, porque vocês ainda são novas, vocês devem se casar, enfim, voltam. E a palavra de Deus diz que Orfa abraçou Noemi e voltou. Mas Ruth, ela chega para Noemi e diz, olha Noemi, não insista para que eu te deixe, porque eu não vou te deixar.
Olha, Noemi, eu quero que você saiba que aonde você pousar à noite, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, Noemi. O teu Deus será o meu Deus. Eu não vou te deixar. Irmãos, mas o que Noemi tinha para oferecer a Ruth? O que Noemi tinha? Nada. Era uma viúva também. Ela ia voltar para Belém e ver se não tinha promessa de nada, não tinha nada, nenhum bem lhe esperando, não tinha. Mas Ruth, ela foi perseverante. Aí, irmão, sabe o que eu vejo aqui? Que essa sogra Noemi, ela não ficou ali colocando defeito em Ruth. Porque tem sogra que já bota defeito na nora, né? Assim como tem nora que já fala mal da sogra, não é assim? Mas só que aqui, não, foi uma coisa linda. Noemi, ela falou de Deus para sua nora. Noemi contou para sua nora os milagres que Deus havia feito. Noemi contou para sua nora que Deus havia aberto o mar vermelho, que Deus alimentou o povo 40 anos no deserto. Isso que Noemi contava para Ruth. E Ruth foi se alimentando daquilo. E Ruth foi se alimentando. Certamente o seu povo não tinha esse Deus, claro que não. Ela não conhecia nada disso, a não ser depois que ela veio a estar com Noemi. E agora Ruth diz, não, eu não vou te deixar. Mas Ruth, eu não tenho mais filho, eu não tenho mais idade. Mesmo se eu tivesse um agora, quando é que você iria casar? Não tem como. Não tem problema, Noemi. Eu vou com você assim mesmo. Se ela fosse dizer assim, ela diz, eu não vou por causa dos seus bens de nada, não, que eu sei que você não tem, mas eu vou por causa do seu Deus. Aquilo que você falou do seu Deus, Noemi, me convenceu. Aquilo comoveu a minha alma, Noemi. E é por isso que eu vou. Ruth foi perseverante. Louvado seja Deus. Precisamos levantar na perseverança, irmãos. Precisamos. Quantos de nós começamos uma campanhazinha de madrugada com esse frio, mas daqui a pouco não vai até o final? Começamos um propósito de oração, mas daqui a pouco não chega ao final. Começamos alguma coisa, mas está muito cansada, não vou mais. Aleluia, nós vemos em Ruth um exercício de perseverança. Aleluia, e por esta perseverança, ela foi abençoada lá na frente. Entrou na genealogia de Jesus, olha só que coisa linda. Ela podia ter deixado para lá, podia, mas ela preferiu perseverar. Eu vou seguir a minha sogra. Eu vou com ela para onde ela for, mesmo que eu não vejo nada de bem, mas eu vou segui-la. E ela foi abençoada lá na frente. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que é que você começou, está pensando em parar, eu não sei. Mas se porventura você está pensando em parar, ei, não é hora de parar. É hora de perseverar. Aquele que perseverar até o fim, a palavra diz, é esse que será salvo. É quem perseverar até o fim que vai receber o galardão. É quem perseverar até o fim que vai receber a coroa. Então persevere, siga o exemplo de Ruth. Siga o exemplo de Ruth e seja abençoado por Deus. Então, queridos, queridas, é tempo de nos levantar. A perseverança é coisa que precisamos em toda a nossa vida. Então, nos levantemos. Deixamos para lá, mas vamos começar de novo. Vamos perseverar, porque tem vitória lá na frente. Louvado seja Deus. A última mulher que eu quero falar, a Bíblia não traz o nome dela. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 20, versículo 18. Esta mulher simplesmente se apresenta como pacífica e fiel em Israel. Mas esta mulher exerceu uma função muito linda. E sabe o que é que ela usou? A pacificação. A fidelidade é isso. Ela se apresenta como pacífica, fiel e sábia. Olha só, qualidades. O nome dela não está aqui, mas ela fez algo marcante ali em Israel. E o feito dela ficou escrito aqui. O feito dela ficou aqui para que pudéssemos observar
e seguir o seu exemplo. Louvado seja Deus. Portanto, queridas, é tempo de nos levantar. É tempo de nos levantar. Eu não sei em que área você precisa. Talvez em tudo isso que falamos aqui, na fé, na obediência, na perseverança. Talvez você já está enquadrado aqui, mas eu tenho certeza que há algo que você precisa se posicionar diante de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Olha aqui, sabe de uma coisa? Eu não falei aqui de levantarmos na oração, mas vocês estão sentindo, vocês já puderam perceber como o nosso grupo de oração está diminuindo. O nosso grupo de oração é a minoria que nos acompanha. Então é preciso nos levantar na oração. É preciso nos dispor, irmãos, porque não tem outra saída. Não tem outro remédio para levantar, para abrir porta, para resolver as situações, a não ser a oração. Então nos levantemos, irmãos. Vamos ser a companheira da nossa dirigente. Vamos estar com o grupo, com a líder da oração. Vamos nos acompanhar mais, por favor. Não vamos ficar só dizendo ora por mim. Não, vem orar também. Venha buscar também. Eu creio que é tempo de se levantar em oração. Eu creio que é tempo de formarmos um exército. É muito bom formar um exército para cantar, para louvar, é muito bom. Mas olha, um exército de oração, eu creio que é muito mais forte. Então nesta noite, se posicione diante de Deus. Se levanta diante de Deus e se apresente a Ele como um soldado renovado, como um soldado disposto a guerrear. E não vai ser a sua guerra, vai ser aquilo que o seu capitão determinar, você irá fazer. Então se posicione nesta noite, se levante nesta noite e se apresente a Deus e diga: eis-me aqui, Senhor. Quando se fala em oração, já estou terminando, só porque a gente não pode deixar de falar uma palavrinha, não, porque senão a pessoa vai ficar assim: então não falou isso. Não precisa. E Deus não é Deus de confusão. Quando se fala em oração, não está falando só para as irmãs, não, irmãos. Não é só para as irmãs, não. Não. Tem homens também que oram. Não é assim? E nessas reuniões de oração das irmãs, os irmãos também podem participar. Não está lá escrito é só para mulher, tá? Não tem nada escrito lá. Não tem aviso nenhum dizendo que é só para mulher, não. É para todos. É para todos, né? É para todos. E nós contamos com as vossas presenças também. A gente fica tão alegre quando o pastor chega lá na oração, não é assim, irmã Sirlene? Não é assim, irmãs? A gente fica tão alegre quando os pastores chegam lá na oração de surpresa. Lá, ai, que bom, meu pastor está aqui orando. O meu dirigente está aqui orando. O jovem que também, olha só que alegria. Então, irmão, em que você precisa se levantar? A palavra falou com você nesta noite. É a sua fé, Ele está aqui. É na perseverança, Ele está aqui para te conceder. É na obediência, você não consegue ser obediente. Ei, a palavra de Deus falou com você nesta noite, então entra por este caminho e a vitória será garantida. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem é que recebeu alguma coisa que precisa levantar nesta noite? Glorifique a Deus, porque se Ele falou que você precisa, é porque Ele quer te levantar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te sustentar. Aleluia. A festa aqui hoje termina, mas nós vamos continuar a nossa caminhada. Hoje coloca-se um ponto aqui na festa, mas amanhã é um outro dia de luta, de batalha. E como você irá enfrentar? O Senhor é contigo, mulher valorosa. O Senhor é contigo, jovem valorosa. O Senhor é contigo. Então se posicione e exalte o seu Deus, fazendo a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. A cantora pode cantar um hino para encerrar? Pode, irmã?
Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A nossa irmã estará louvando ao Senhor. E a igreja, vamos ficar de pé, né, irmã? Assim até descansa um pouco, não é assim? Aleluia, glórias a Deus. E saia daqui de posse da tua bênção. Aquilo que você precisou, né? Que o Senhor falou com você. Então saia daqui de posse dessa bênção. Saia daqui na certeza da sua vitória. Porque tudo isso que foi falado aqui, se está difícil para você fazer, é só buscar o Senhor. É só pedir a Ele e Ele vai te conceder. Então, nos alegremos no Senhor, porque maior é o Senhor conosco para nos dar a vitória. Ele está conosco. A nossa vitória é garantida. Quem pode dizer amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adore, mesmo em meio às lutas, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre no seu rosto, lhe causando dor e sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providências desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de água, a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando Ele entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu te digo que isso é coisa pra Deus. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providências desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de água, a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando Ele entra na batalha, só pra ganhar. Se Ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias você Ele morreu, eu te digo que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando Ele entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu te digo que isso é coisa pra Deus. Eu te digo que isso é coisa pra Deus. Canta, alabaxai. Ai! Lázaro, vem para fora. Bartimeu, enxergue agora. Escuta, viu, Valina, e olha, o teu meu
neste tanque. Pegue a tua cama agora e se levante. E para vocês que estão me escutando, ouça agora o que Deus está te falando. O Senhor está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Pro mundo inteiro dizer: isso é incrível. O Senhor está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. Isso é coisa. Agora, vamos lá. Isso é coisa pra Deus. 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 Aleluia. A tua causa é coisa